paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Estamos tirando um tempo do nosso dia para nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor deixou registrado na Bíblia, para que nós vivamos segundo a sua vontade. A Bíblia tem um conhecimento extraordinário a respeito de todos os campos da nossa vida, né? Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Estamos fazendo uma leitura sequencial. No episódio anterior, nós encerramos o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, e hoje nós vamos dar início ao segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. É o momento em que toda a família de Jacó, né, que o Senhor mudou o nome dele para Israel, estava morando no Egito. Jacó já era falecido. Nós terminamos o livro do Gênesis com a morte de José e ali permaneceu no Egito toda a família de José, né? Jacó havia falecido, levou seus filhos para o Egito e com a morte dele e de seu filho José, toda a família de Israel permaneceu morando ali no Egito. Mas havia uma promessa da parte de Deus de que eles retornariam para a sua terra. Né? Então vamos dar início à leitura do livro do Gênesis, capítulo 1. Desculpe, irmãos, livro do Êxodo. Eu falei que nós terminamos o livro do Gênesis. Vamos dar início à leitura do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Áser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida?
E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, como o Senhor falara a Jacó, o povo que subiu, 66 pessoas, que subiram de Canaã para o Egito, esse povo se multiplicou muito. E chegou um momento que eles eram tantos, José já havia morrido, Jacó já havia morrido, um novo faraó se estabeleceu no Egito que não conhecera José, e ele se incomodou com aquela quantidade de hebreus que estavam ali. E ele aumentou a carga de trabalho, fez o povo que subiu para o Egito, o povo de Israel ali, fez eles servirem com dura cerviz, em trabalhos forçados, mas ainda assim eles se multiplicavam. Então o que Faraó fez? Chamou as parteiras e disse: se nascer homem, eles devem morrer. Mas as parteiras não fizeram isso e preservaram os meninos com vida. Então eles continuaram a crescer até que Faraó deu uma ordem, que foi o último versículo que nós lemos no primeiro livro do Êxodo. A ordem foi: a todos os filhos que nascerem, todos os homens, lançareis no rio, mas as mulheres, as filhas, guardareis com vida. E agora nós vamos para o capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Então não obedeceu à ordem de Faraó de lançar ele no rio. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Então nós vimos aqui como Deus preservou a vida de Moisés. A ordem era lançar os meninos no rio. A mãe de Moisés o escondeu por 3 meses, mas a criança crescia, ela já não podia mais ocultá-lo e ela preparou aquela arca com betume, com juncos, colocou o menino dentro. A irmã acompanhou de perto e viu quando a filha de Faraó pegou o menino. A irmã
disse que ia procurar dentre as hebreias alguém que cuidasse do menino e buscou quem? A mãe que cuidou do menino. E quando ele já era maior, levou a filha de Faraó, que o adotou, e o seu nome era Moisés. Por quê? Porque das águas ele tinha sido tirado. Vamos continuar? Versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, nós temos aqui o momento em que Moisés ele foi adotado pela filha de Faraó. Então, ele viveu um tempo junto com sua mãe, junto com o povo hebreu, porque ele já era maior quando ele foi levado para ser adotado. E quando ele chegou ali, ele viu o sofrimento que acontecia com seu povo. E houve um momento em que ele matou um egípcio e escondeu o corpo. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus que brigavam. E aí ele quis ser juiz naquela causa ali e eles não aceitaram. Então, ele percebeu que aqueles 2 hebreus sabiam que ele tinha matado o egípcio na noite anterior, no dia anterior, e ele temeu, porque Faraó poderia matá-lo, e ele fugiu, ele foi embora. E, de fato, Faraó soube e quis matá-lo. Então, amanhã nós vamos dar continuidade à leitura da palavra no livro do Êxodo, que nós estamos aqui, iniciando aqui o texto da palavra, a passagem que fala a respeito de Moisés. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.